como organizar a frequência semanal do treinamento do teu cliente, a musculação dentro da semana, como é que eu vou organizar? Vai pensar assim, não, frequência semanal o cliente que vai definir, o meu aluno que vai definir, ele vai me dar 3 dias na semana, 4 dias na semana, disponíveis para o treinamento. Sim, mas como que tu organiza o treinamento de musculação nessa ideia? Vais treinar os 3, 4, 5, 6, 7 dias da semana que o teu cliente te liberou para o treinamento, que ele tem disponível para o treinamento, ou tu vai ter que contabilizar alguns outros processos, algumas outras questões ali dentro, vai ter que avaliar a dose de carga ao longo daquela frequência semanal, dentro também de um parcelamento de treinamento e dentro de outras condicionantes. São várias coisas, gurizadas, que têm que serem ponderadas, que devem ser pensadas para eu organizar bem aquela frequência semanal, aquela semana de treinamento. Nós vamos conversar sobre isso nessa videoaula, fica comigo aí que nós vamos debater alguns aspectos, vamos raciocinar alguns aspectos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos raciocinar, obviamente, é óbvio, é a frequência semanal disponível do cliente. Ele pode te liberar 2 dias na semana para treinar e disso eu não tenho o que fazer além, certo? Aliás, até tenho. Pensa comigo aqui. O teu cliente não pode vir mais de 2 vezes na semana para treinar. A frequência semanal que ele te liberou para o treinamento foi esse, e é esse que tu estás atuando como personal trainer ou na academia. Beleza, tranquilo. Ele não tem mais tempo para ir na academia treinar. Mas vamos imaginar que tu identificou uma baixa mobilidade de tornozelo que está impactando na técnica de execução do agachamento, ele está inclinando muito o tronco à frente. Então, biomecanicamente está tendo alguns problemas ali, ele não está conseguindo executar bem por uma falta de mobilidade no tornozelo. Não daria para te prescrever, demonstrando primeiramente na academia 2 ou 3 exercícios para ganho de mobilidade do tornozelo e solicitar que ele treine em casa mais 1, 2 vezes na semana, além dos dias que ele treina esses exercícios dentro da academia, contigo, sobre a tua tutela, tua direção, tua organização? Claro que sim. Então o cara treina 2 vezes na semana contigo. Se ele treinar somente essas 2 vezes, o resultado vai ser muito lento ou talvez não ocorrerá. Agora, tu prescreve na sessão de treino, ele entende bem presencialmente contigo na sessão de treino como fazer esse treinamento de mobilidade do tornozelo e tu pedes para ele fazer em casa, prescreve para casa, 10 minutinhos antes de tomar banho, 10 minutinhos de manhã quando levanta, ou seja, na rotina do teu cliente ele vai encontrar 10 minutinhos para fazer com bastante calma, 2, 3 exercícios de mobilidade do tornozelo. Totalmente possível. Um encurtamento, por exemplo, do glúteo máximo, e tem um encurtamento violento de glúteo máximo, isso está impedindo a tua cliente que ela alavanque mais o stiff ou até mesmo o grupo isquiotibial. Tem um encurtamento já diagnosticado por ti, forte, e quando ela vai fazer o stiff, a amplitude de movimento ADM fica muito restrita por esse fator. Porque se eu buscar na prescrição ampliar mais o stiff, ela acaba perdendo a curvatura da lordose lombar, acaba fazendo uma flexão lombar da coluna vertebral, porque a pelve não roda mais, a pelve não faz a inclinação anterior mais, por encurtamento do glúteo máximo ou principalmente dos isquiotibiais. Mesmo com uma semiflexão do joelho, no stiff tu não consegue fazer uma amplitude razoavelmente adequada. A amplitude fica muito restrita, muito curta. Bom, tu podes, além dos exercícios que tu faz nessas 2 sessões por semana, pode prescrever para que ela faça em casa 2, de novo, 3 exercícios, complementando, né, intensificando mais o trabalho, tendo um volume semanal desses exercícios específicos em casa. Alguma coisa de coordenação motora também tu pode pedir. Então, vejam bem, por mais que o cliente tenha dado 2 vezes na semana para treinar, eu posso potencializar outros treinos em casa de aspectos bem específicos, bem pontuais. Alguma questão postural, que tem um encurtamento do peitoral maior muito grande, está fazendo o indivíduo ficar com o ombro protuso, por exemplo, identificado numa avaliação postural. O indivíduo tem ombros protusos severos. Tu vais fazer alongamentos de peitoral maior durante a sessão de treinamento, tu vais ampliar mais a fase excêntrica do pec deck do supino, entre outras estratégias, mas tu vais também pedir para esse cliente executar mais 2 ou 3 exercícios de alongamento, flexibilidade em casa, que tu prescreve, mostra, demonstra, corrige na academia, e quando ele estiver executando com boa qualidade esse exercício, tu pedes para ele fazer em casa, potencializando o teu trabalho. Então, vejo que a frequência semanal de 2 vezes na semana já está organizada o treino semanal de uma forma diferente, por mais que o teu cliente tenha liberado 2 vezes na semana para fazer. Então, vejam bem, eu estou trabalhando a ideia de frequência semanal e potencializando o treino, ok? Nós podemos aí ter 4 vezes na semana, mas o meu cliente está iniciando a prática do beach tênis e está viciadão.
Ele quer melhorar a performance dele no beach tennis. Então, eu preciso, nessas 4 vezes na semana que ele treina, trabalhar alguns movimentos também com um pouco mais de potência, desenvolver. Ele tem base para isso, vamos imaginar. Eu vou começar a introduzir alguns movimentos de potência um pouco mais acelerado, talvez inicialmente com elástico na academia. Então, eu vou selecionar dos 4 vezes que ele tem na semana, 2 vezes na semana, para introduzir alguns exercícios diferentes. João, mas e o tempo? Eu não tenho mais de 1 hora para treinar com esse cliente, porque a minha carteira roda de 1 em 1 hora. Muito bem. Tu retiras alguns exercícios clássicos lá da musculação, diminui o tempo dele na esteira, por exemplo, para sobrar 5, 6, 7 minutos ali do treino e introduz esses exercícios novos aí com um viés de velocidade, pensando em começar um desenvolvimento de potência, já que, repito, o teu cliente começou a prática do beach tênis, viciou, está muito comum hoje, e quer melhorar a performance, já começou a competir, então tu vais ajudar, tu vais caminhar nessa direção também. Então, as 4 vezes na semana, tu já começas a organizar diferente. Ou ainda, ao invés do beach tênis, teu cliente começou despretensiosamente fazer também algumas corridas de rua e pegou no tranco, gostou dessas corridas de rua, se habitou a esse trabalho de corrida de rua, e tu precisa agora aumentar o volume de treinamento aeróbio dele 3, 4 vezes na semana, ainda trabalhando com a frequência semanal de 3, 4 vezes na semana. Muito bem, eu vou diminuir alguns trabalhos, talvez, de membro superior, vou trabalhar mais com exercício multiarticular, para não ter que introduzir os monoarticulares, pensando mais em membros superiores. Isso já me sobra alguns minutos a mais para eu fazer um trabalho na esteira, um trabalho mais alongado na esteira. Então, antes eu fazia 15 minutos, agora já consigo fazer 20, dependendo, às vezes, da sessão de treinamento, 25 minutos, aonde eu posso fazer um primeiro bloco contínuo de treinamento na esteira, e depois outro fazer um intervalado mexendo com a inclinação da esteira, mantendo a velocidade, por exemplo. Digamos que o teu cliente treine bem aos 10 quilômetros por hora, ele treine bem, eu coloco 11,5 nos primeiros 10 minutos contínuos, para dar uma alavancada na intensidade. Na segunda parte do treino na esteira, que vai dar mais uns 10 minutos, fechando aí 20. Se for 25 mais 15 minutos, eu faço o trabalho intervalado, intervalando com uma velocidade não de 11,5 agora, mas de 10 quilômetros por hora, que é uma velocidade mais tranquila, já que ele treina 10 minutos contínuos com 11,5. Só que agora eu vou intervalar. A cada 1 minuto eu inclino 3% ou 4% da esteira, volto para o plano horizontal mais 1 minuto, inclino 2 minutos, volto para o plano horizontal 1 minuto, e eu vou variando, então, vou desenvolvendo um treinamento intervalado, onde não tem pausa passiva, totalmente recuperativa, eu trabalho a corrida, mas intervalo a intensidade da carga na inclinação. E por que eu faço isso? Porque ele corre na rua, e na rua, às vezes, ele vai pegar subidas, né? Planos inclinados, e vai ter que correr. Descida eu não consigo simular na esteira, tá tudo certo, eu estou fazendo o que eu posso fazer dentro da academia. E estou trabalhando com a ideia de 3 a 4 vezes na semana e mexendo com os conteúdos de treinamento junto com a musculação. Estão pegando a ideia? Eu trabalho aí conteúdos diferenciados, mesmo tendo somente 1 hora para trabalhar, porque eu trabalho com blocos de 1 hora com cada cliente, né? Pensando aí no personal trainer. Se eu estou trabalhando no ambiente da academia, no chão da academia, os clientes vêm, treinam, eu prescrevo o treinamento, eles executam o treinamento, e eu, às vezes, consigo trabalhar com 1 hora e meia, desde que o cliente tenha isso disponível para fazer. Tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo ok, a gente vai trabalhando assim. Mas eu vou complementando, eu vou colocando lá a corrida de rua que o cliente gosta de fazer e ele quer isso, eu tenho que direcionar o meu treinamento para isso. Eu direciono um treinamento um pouquinho mais de potência aí, principalmente para membro superior ou inferior, a depender do esporte, mas o meu cliente está jogando lá um beach tênis, um futevôlei, passou a jogar algum esporte, começou um voleibol despretensioso lá, com os amigos do escritório, e a coisa pegou, agora já querem fazer um timezinho para participar de alguns eventos e tal. Tá tudo certo, legal, porque o teu cliente está se envolvendo mais com o exercício físico, e isso está potencializando um gasto calórico maior, um trabalho muscular maior, e tu vai direcionando em cima da frequência semanal que o teu cliente deu o teu trabalho, tu vai organizando. Agora, se o teu cliente permitiu e tem disponível 5, 6, talvez até 7 vezes na semana, excelente, eu posso trabalhar com diferentes condicionantes. E aí eu tenho que começar a pensar que tem alguns treinos, por exemplo, se ele permitiu, tem disponível 6 ou 7 vezes na semana. Eu tenho que pensar que alguns treinos na semana eu tenho que fazer treinos com alívio de carga. Por exemplo, eu tenho dos 7 dias na semana, 5 dias que eu treino, o meu cliente que eu tenho um consumo bem grande de glicogênio muscular, porque eu treino forte na musculação e tenho um trabalho bacana também na esteira, ou na corda naval, depender, ou em saco de pancada, ou faço um trabalho paralelo também
num simulador de remo, não importa, eu estou fazendo algum trabalho ali forte para ele, e eu percebo que para determinados grupos musculares, ou de membro inferior ou de membro superior, eu tenho um consumo de glicogênio muito grande. Então é importante que uma ou duas vezes na semana ele venha, treine comigo na academia, mas não tenha um consumo de glicogênio muito grande. Por quê? Porque eu posso, para poder ter uma recuperação maior. Nesses dias, então, ele não vai treinar? Não. Nesses dias ele vai treinar. Só que ele vai treinar, por exemplo, força. Eu posso usar a estratégia de treinar força nesses dias, ou seja, quilagens bem alavancadas, bem elevadas, para que o número de repetições fique reduzido aí a 6, 5 repetições máximas, exercícios preferencialmente multiarticulares, aonde a fonte principal, primordial do treinamento não é o glicogênio muscular e sim a fosfocreatina. E paralelo a esse treino de força, eu posso introduzir ele em uma sessão mais alongada para treinar flexibilidade, particularmente aqueles grupos musculares que estão mais encurtados, que atrapalham mais em técnicas de treinamento, tipo ele vai fazer o pec deck, peitoral muito encurtado, ele não consegue fazer a fase excêntrica grande, forte do pec deck na abdução transversal do ombro. Então eu coloco um trabalho de flexionamento mais forte nesse dia. Num dia, repito, que pode ser 1 ou 2 dias, dos 6 ou 7 dias que ele liberou, e ele vem na academia treinar 6 ou 7 dias, só que eu coloco dias onde ele treina até mais intenso. Força, com quilagens mais altas que o normal, cuidar bem a técnica, ver se o cliente tem, obviamente, essa condição. Estou dando um exemplo, partindo da ideia que ele tem essa condição. E eu desenvolvo força e também faço uma abordagem mais alongada, com um tempo maior dedicado ao trabalho de flexibilidade, que está atrapalhando em alguns exercícios para eu ganhar ADM, para eu ganhar a amplitude de movimento que é tão desejado. Então, vejo que eu começo a compor, já que agora eu tenho 6 a 7 dias da semana, né? Eu começo a compor o meu treinamento com exercício, com complementos, e começo a pensar numa bioenergética também, não é todo dia no talo, consumindo muito glicogênio. Eu dou 2 dias ali na semana, treinos ainda intensos, de força, por exemplo, e trabalho forte de flexibilidade, que ele vai sentir bastante aquela dor muscular. Aplico um FNP nesses dias, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Inclusive, se tu quiser que eu fale um pouco sobre essa técnica de desenvolvimento da flexibilidade, comenta aqui embaixo, que vocês sabem, a pauta que muitas vezes, e uma boa parte delas, a pauta quem produz é você. Vocês comentam aqui, colocam perguntas que eu vejo que fica legal para fazer uma pauta, eu faço pauta e volto a gravar. Então, coloca aqui embaixo, se quiseres aí que eu comente sobre a FNP. Eu penso em gravar uma videoaula para demonstrar, para comentar isso para vocês, que é uma técnica bem evoluída de desenvolver flexibilidade, facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? Isso significa o FNP. Esse vídeo também está agregando, então metralha um like, dá uma força aí, contribui aqui, ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo aqui é bacana e ele vai dissipar, vai, né, proliferar esse vídeo aqui para mais usuários aqui do YouTube, mais pessoas vão ser impactadas por essa informação. Se inscreve no canal, aciona o sininho, me dá uma força, me dá uma moral se o livro, se o material está te ajudando. Se não está te ajudando, não mereço aí a tua inscrição, não mereço o teu like, somente se o vídeo está agregando. Aí sim, aí eu vejo que eu sou merecedor desse like, dessa inscrição e dessa divulgação. Caso não esteja agregando, tá tudo certo. Vida que segue, a gente continua amigo. Cruzado, entenderam esse processo? Então, eu tenho que estar constantemente fazendo aí uma anamnese com o meu cliente, porque talvez ele não jogasse beach tennis há um mês atrás. E voltou a jogar, e se eu não pergunto, talvez eu não fique sabendo. E eu não fico sabendo que ele está curtindo a parada, e ele quer melhorar a performance. Até porque para jogar com a esposa, trouxe a esposa já era jogadora de tênis, se adaptou super bem ao beach tênis, e ele quer acompanhar a esposa agora em campeonatos de duplas com a esposa. Pô, bacana, tranquilo. Então, eu vou contribuir com esse processo, fazendo um treinamento aí que venha ajustar. E independe, se eu tenho 2 vezes na semana, que é pouco, mas eu prescrevo ações para ele fazer em casa, ou eu tenho 4 vezes, 3, 4 vezes na semana, que já dá para fazer um bom trabalho, ponderar bem, ou ainda se o cliente se liberou 5, 6, 7 vezes na semana, pô, daí o céu é o limite, eu posso pensar várias situações de prescrição, fazendo um combo na mesma sessão, organizando independentemente da frequência semanal. Então, eu vejo que a frequência semanal, claro, e obviamente ela é dada pelo cliente, eu organizo a musculação dentro dessa sessão, mas lembrando que nem sempre só a musculação, só o treinamento resistido com peso. Nesse vídeo aqui, nesse link aqui, eu falo por que eu uso o termo treinamento resistido com peso, por que eu cito o termo treinamento resistido com peso, porque é a forma que eu entendo, né? Embora a ciência trate só com treinamento resistido, eu entendo que existem treinamento resistido elástico, comentado aqui no vídeo também, treinamento resistido manual, treinamento resistido com peso é a musculação. Então dá uma olhadinha aí nesse link
vai te ajudar nessa compreensão sobre esse tema aí. E nesse outro link aqui, gurizada, também eu fiz uma playlist enorme falando de todas as variáveis de carga na musculação. Então, pensando em musculação especificamente, em treinamento resistido com peso, quais são as variáveis agudas que eu tenho que manipular, por quê, onde, como e com que objetivo? Está bem detalhado. Cada videoaula dessa playlist que eu mostrei, ela aborda uma das variáveis de carga em profundidade. Vai valer a pena tu dar uma assistida. Tu vais aprender muito com essa playlist. Mas assiste toda a playlist. Ela está completinha, está numa ordem bacana aí. Tenho certeza que tu vais gostar. Falando ainda da frequência semanal, eu posso trabalhar uma frequência semanal agora que, num primeiro momento, vou imaginar, o cliente é sedentário. Aí chegou e me ofertou 7 dias na semana para treinar na academia. Não, eu vim 7 dias. A gente sabe que é aquele cliente que está emocionado, que provavelmente vou ter que tomar cuidado, que talvez ele venha um mês, 7 dias, ou talvez a primeira, a segunda semana, os 7 dias. Na segunda semana ele já vem 5 dias na semana. Na terceira, na quarta semana ele já está vindo 2 vezes e talvez um mês depois, na quinta e sexta semana, ele não venha mais na academia. É muito comum, a gente sabe disso. Então, como compor esses exercícios no começo, talvez até por mais que ele tenha, pô, eu vou vir todos os dias. Eu disse, cara, então vamos começar a compor. Tu vai trabalhar 3 dias na semana musculação, adaptando. Um dia que a gente vai trabalhar um pouco mais o aeróbio, vai compor, para ti poderes entender o que o teu cliente curte. Ou até vezes o que ele curte e não sabe que curte, porque ele nunca fez. Ele nunca fez o simulador de remo. Ou ele começa a fazer, começa a curtir. Ele nunca fez corda naval, ele começa a fazer, começa a curtir. Ele nunca fez pancada em saco, por exemplo, ficar fazendo movimentos no box, aí tu mostra para ele um trabalho aeróbio e ele começa a gostar. Pô, bacana, bacana. Tu começa a mostrar para o teu cliente possibilidades, já que ele ofertou 7 dias na semana, mas ele não tem um condicionamento para treinar musculação, treinamento resistido com peso TRP, 7 dias na semana. Então, eu vou mostrando para o meu cliente outras possibilidades de treinamento que talvez ele passe a gostar e eu começo a compor necessidades que ele tem. Treinamento aeróbio, ao invés de ir para a esteira que ele odeia, eu um pouco estou trabalhando só com corda naval, sabendo fazer um bom treino. Até contínuo, mas principalmente intervalado na corda naval, eu consigo trabalhar bem o aeróbio dele. Inclusive, se tu queres que eu comente sobre treinamentos com corda naval ou outra modalidade de treinamento aeróbio fugindo da esteira, ou até mesmo da esteira, como controlar, como fazer um intervalado com inclinação, velocidade na esteira, pauta aqui minhas videoaulas. De novo, comenta aqui embaixo. Eu vejo os comentários, respondo os comentários, e aqueles que eu vejo que é legal responder via vídeo, eu vou fazer. Como eu já fiz vários, tá? Aqui no canal já tem vários vídeos que eu produzi a partir da pauta de vocês. Beleza, gurizada? Espero ter dado uma visão, assim, holística, uma visão maior sobre como organizar o treinamento dentro de uma frequência semanal. Diversas possibilidades, inclusive o indivíduo me liberando apenas 2 vezes na semana disponível para o treinamento. Eu posso fazer coisas pequenas, estratégias prescritivas para que ele fizesse em casa, tá certo? Lembrando aí de metralhar um like, lembrando aí de se inscrever no canal e lembrando também de divulgar o canal para os teus amigos, vai me ajudar muito, contribuindo, retribuindo aí o nosso esforço, o nosso trabalho aqui. Tá bom, gurizada? Por hoje era isso. Muito obrigado. Espero aí as sugestões de pautas de vocês. Tá ok? Valeu. Obrigado. Tamo junto.